Amém? Bom dia. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia venha sobre nós. Nós pedimos, Pai, que o nosso corpo físico, espiritual, o Senhor possa tomar conta, Pai, que o Senhor possa fazê-lo restaurado, Pai, como a tua palavra diz. Toda a enfermidade, toda a doença, Pai, que foi deixada na cruz do Calvário, nós reivindicamos hoje, Pai, para as nossas vidas. Pedimos, Pai, que o teu amor e a tua misericórdia se renovem sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então olha aí para a pessoa do seu lado e fala, bom dia! Bom dia! Sorriso! Bom dia! Eu acho lindo esse sorriso da minha mãe. Olha. Vamos louvar? Amém. 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 Queria ler um versículo com vocês, que está lá em 2 Coríntios 4, de 7 a 9. Que diz assim: temos, porém, esse tesouro, que é Cristo, em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? E isso tudo procede. Por que ele fala que tudo procede de Deus? Para que o nosso ficar de pé, a nossa força, não seja nossa. Por isso que Cristo está em vasos de barro. Porque o barro fala de algo frágil, né? Que se cair quebra. Mas Cristo foi colocado dentro de nós, para que nós possamos ser fortes nele, pressionados, mas nunca desanimados. Amém? E vamos cantar essa canção nesse entendimento de que o Senhor tem te abastecido com a força que vem dele para suportar todas as coisas. Perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa,
pode parar a igreja do Senhor. E a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E nós não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 92. Pode sentar. Todos acharam? Salmo 92? O que diz no Salmo? Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, ao som solene da harpa. Pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O homem nécio não sabe, nem o insensato entende isso. Quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, é para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, estás nas alturas para sempre. Amém? Depois... eu não sei, alguns aqui acho que são novos na fé, talvez, né? Alguns são jovens. Aqueles que são mais velhos de Bíblia, que já leram bastante a Bíblia, conhecem esse salmo. Bom é render graças ao Senhor. A gente canta músicas que falam sobre isso, né? E é um salmo muito comum, e a gente lê o salmo, e essas palavras chamam a atenção da gente. E eu li essa palavra, eu estou na igreja desde os 15 anos. Então faz uns 10 anos que eu leio essa palavra. 10, uns 20, né? Agora que eu estou com 30... Fiz a conta errada, agora que eu estou com 45. Tem os antigos que sabem cantar esse salmo? Oi? Tem os antigos que sabem cantar esse salmo? Pois é. Quantas vezes a gente já leu esse salmo? Mas dessa vez eu estava lendo e me chamou a atenção uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção aqui, né? Assim, um detalhe. Ele fala no versículo 7, quando os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, é para serem destruídos para sempre. Quando eu li esse versículo, eu sempre lia para serem destruídos para sempre. Nunca prestei atenção no fato de que o salmista, já naquela época, olha só, quantos mil anos atrás? 2000 anos, 2024, desde Cristo, e mais alguns para trás. Ele já fala que os ímpios brotam como a erva. Ele está falando isso, os ímpios brotam como a erva. E os que praticam a iniquidade florescem. Vocês já viram isso em algum lugar? Ímpio brotar como a erva, impiedade brotar como a erva e crescer. E a iniquidade florescer. E nós vivemos num mundo assim, de impiedade, de iniquidade, que às vezes os ímpios têm muito sucesso, às vezes o iníquo, aquele que pratica, floresce. E
se a gente for prestar atenção nisso, às vezes a gente pode parar para... Aqui de dentro da igreja, não, a gente só lê a Bíblia com esse olhar que eu falei, né? Que vai ser destruído para sempre, que é bom render graça ao Senhor, mas quando você sai no mundo lá fora, você tropeça na erva crescendo, né? E na iniquidade que está florescendo. E isso pode incomodar, às vezes, alguns. Se nós começarmos a prestar atenção nisso, como me ocorreu de prestar atenção nesse versículo, nesse dia que eu estava lendo, né? E, então, isso pode ser muito negativo para a nossa fé, ficar prestando atenção nessas coisas. A iniquidade está para todo lugar e o sucesso do ímpio está para todo lugar, né? E o ímpio, ele é muito abusado, né? O Salmo 53 fala assim, diz o ímpio no seu coração, o que ele diz? Lembra o que o Salmo fala? Não há Deus. Por quê que ele diz isso no seu coração, é no seu íntimo, não é? O ímpio fala isso, não há Deus. Ele está praticando iniquidade, ele sabe que ele está praticando iniquidade. Ele pode até dizer que não é. Ele está passando por cima dos outros, ele está tirando vantagem e está sendo bem sucedido. Então ele mesmo fala, não há Deus, isso aí pode ficar tranquilo, de boa, vamos continuar florescendo e vamos continuar crescendo. O ímpio é abusado. E aqueles que são mais novos, aqueles que estão começando, aqueles que ainda estão formando suas raízes na palavra de Deus, pode olhar para isso e ocorrer, né? Cadê Deus? Deus não vai fazer nada com esse povo? Com essa impiedade? E essa erva florescendo, crescendo, né? E essa impiedade, será que Deus não vai fazer nada? Onde está Deus? Na verdade, o salmista falou, antes de falar isso, ele disse aqui, olha, aliás, logo após, né? Mas tu, Senhor, estás nas alturas para sempre. Na verdade, essas coisas são coisas que acontecem neste mundo, e Deus, não é que Ele está lá na altura distante, esquecido e sem ver essas coisas. Ele está acima de tudo isso. Essas coisas não o incomodam, porque vai chegar um momento e a hora certa da impiedade ser destruída para sempre, da iniquidade ser destruída para sempre. E qual que é a hora certa? Irmão, aqui o Salmo fala, né? Onde que ele diz mais para frente? Tu, Senhor, estás nas alturas para sempre. Deus é eterno. O tempo de Deus, Ele não está preocupado em verificar e olhar essas coisas. Isso não é coisa das alturas, é coisa das baixarias, né? E Deus está nas alturas, e Ele é eterno. O tempo de Deus, 1000 anos para Ele é como se fosse um dia. Não compete a nós ficarmos olhando isso e preocupados com isso. Mas como que nós vamos suportar este mundo? Como? Se Deus está nas alturas, vamos para as alturas com Ele. Vamos buscar como que a gente chega lá nas alturas? Olhando para Ele em primeiro lugar, ao invés de olhar para o mundo. Ao invés de ficar com o nosso olhar baixo, nosso olhar raso. O salmista olhou para os montes de onde vinha o socorro. Ele erguia nosso olhar para o Senhor sempre. Mas, irmão, como que eu vou olhar para o Senhor, né, com essa paisagem tão poluída de impiedade, de iniquidade? Olhar para o Senhor quando isso for difícil, olha para a Bíblia. O Senhor está aqui na palavra de Deus. Então é olhando para a Bíblia, é estudando, é conhecendo, se aprofundando no entendimento de Deus, no conhecimento de Deus, é que nós criamos raízes fortes. Não para crescer como a erva, mas para crescer como a palmeira. Se você olhar o final do Salmo, ele fala como a palmeira florescerá o justo. A palmeira, ela cresce 1 metro por ano e ela chega a atingir 30 ou 40 metros. São 40 anos crescendo, né? Então, se a gente crescer 1 metro por ano, nós vamos alcançar uma estatura muito maior que a da erva, né? Já vamos estar lá nas alturas. As folhas da palmeira estão lá nas alturas, né? Então vamos continuar buscando. Como que eu cresço 1 metro por ano como a palmeira? Olhando para a Bíblia, olhando para a palavra de Deus. E como que eu vou buscar o meu alívio para viver num mundo que tem tanta impiedade, iniquidade, que a gente quer fugir dela, mas ela está em todo lugar, né? Parece. A gente quer fugir, a gente quer melhorar, a gente quer... Mas só tem mau exemplo para todo lado, né? É buscando o nosso alívio no Senhor. É indo lá para as alturas junto com Ele. Momentos como esse de louvor, de adoração, é o momento de nós também
assim como a meditação na Bíblia, de nós irmos para as alturas com o Senhor, de nós termos experiências altas, elevadas e estarmos acima de todas essas coisas. Porque é bom render graças ao Senhor, é muito gostoso, é muito bom, e nos tira, isso sim, tira os pés do chão, né? Eleva a nossa alma, nos faz transcender, nos faz visitar a presença do Senhor, aonde Ele está nas alturas. Ele não está inacessível, Ele está nos aguardando para que nós possamos ir até Ele e ter comunhão com Ele. E aí você vai conhecer isso, que bom mesmo, não é florescer como a erva e nem crescer como a erva. O bom mesmo é render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo. Anunciar agora de manhã a sua benignidade e à noite a sua fidelidade. Estamos aqui com instrumentos, estamos aqui com equipamentos, né? Eles faziam isso já naquela época. Olha, quantos 1000 anos atrás não era diferente de hoje, né? Aquele povo buscava isso também. Não viver olhando para as circunstâncias e para a iniquidade que crescia, mas buscar o Senhor com o que eles tinham, com os instrumentos que eles tinham, elevar a sua alma, adorar o Senhor. Porque isso é bom, pois me alegraste, Senhor, pelos teus feitos. Exultarei nas obras das suas mãos. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras, quão profundos os teus pensamentos. Ele termina o salmo assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé? Lá em Isaías 9:6, existe uma profecia a respeito de Jesus, da vinda de Jesus, que fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E eu queria que a gente se atentasse ao maravilhoso conselheiro. O Senhor já tem falado conosco, e muitos de nós ainda estão chamando o não ouvir a voz de Deus de silêncio. Ah, Deus está em silêncio, mas Deus fala o tempo todo. E muitas vezes o silêncio de Deus é a falta de intimidade. Porque aqui na palavra, ele seria contraditório se ele não falasse conosco. Porque aqui fala que ele é maravilhoso conselheiro. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A primeira forma da gente ouvir a voz do Senhor é orando e lendo a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela contém toda a verdade do Pai. E se você quer ouvir a Deus, comece lendo a palavra dele, porque lá existem conselhos eternos que não passarão. Nós temos corrompido a nossa visão, assistindo noticiários, nos assentando nas rodas dos escarnecedores e vendo como os dias são maus. Mas o Senhor fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, inclusive a nossa boca, a nossa língua. E você vai parar de falar aquilo que não vem do Senhor. Você vai parar de pensar aquilo que não vem do Senhor. Ao invés de abrir o noticiário, a gente abrir a palavra de Deus.
E da mesma forma, eu creio que a nossa visão está distorcida a respeito dos dízimos e das ofertas ao Senhor. Porque a gente ainda acha que Deus precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele precisa apenas do seu coração, da sua entrega. Ele é um maravilhoso conselheiro. E lá ele fala a respeito de dízimos e ofertas. E nós ainda não aprendemos. Porque temos assistido os noticiários de que os dias são maus. De que o governo faz isso e o governo faz aquilo. E a crise está aí. Mas nós não vivemos para isso. Nós vivemos para o reino. E tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos é para o reino. Se Deus te deu os dons e talentos, é para o reino. Se Deus tem te abençoado financeiramente, é para o reino. Nós precisamos viver dessa forma, nessa fé. Porque nem a fé que você tem é sua, é do Senhor. Nós não temos nada. Como o versículo que eu li lá no começo, nós somos vasos de barro. Que só temos força e energia e qualquer outra coisa, porque o Senhor coloca dentro de nós. Amém? Posso ouvir um amém? Nos reunimos aqui, vem reinar sobre nós. Só o teu nome faz o céu se abrir. Toma o teu lugar. Em teu nome, em teu nome nos reunimos sobre nós. Só o teu nome faz o céu se abrir. Toma o teu lugar. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Teu nome é santo, poderoso, outro igual não há.
Tu és santo, só Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. E em Teu nome nós nos reunimos nessa manhã para Te adorar, Te engrandecer e Te glorificar, Deus. Em Teu nome nos reunimos aqui. Vem reinar sobre nós. Só o Teu nome faz o céu se abrir. Toma o Teu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças Te damos, Deus. Não há outro como Tu, não há outro como Tu. Comece a dizer palavras de amor ao Senhor. Não existe outro como o Senhor, não existe outro como o Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és grandioso. Aleluia, Jesus. Jesus, nós Te amamos. Nós Te amamos. Comece a engrandecer o nome do Senhor aí no seu lugar. Se conecte com Ele. Quem é semelhante a Deus, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol? Semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Sua glória a outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará em sua glória. Sua glória a outro não dará. Cristo
Não há outro como Jesus, não há outro como Tu. Pai, nós nos alegramos, Deus. Nos alegramos porque um dia o Senhor nos salvou. E hoje é dia de ceia, dia de celebrarmos mais uma vez aquilo que o Senhor já fez por nós. Se você está esperando Ele fazer algo por você, saiba que Ele já fez o que Ele precisava fazer. E nós precisamos agradecê-lo, engrandecê-lo e olhar apenas para a cruz, para o sacrifício. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. E eu olho para a cruz eu vou, seu sofrer participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Ele é impressionante. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. só vocês mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no
pode aplaudir o Senhor. Glórias a Ti. Glórias Te damos, Pai. Eu falei um pouquinho de dízimo no começo da ministração. Então eu queria... Você pode distribuir os envelopes, por favor? Por favor. Amém? Você pode se assentar? Assentar. Quem precisar do QR Code, a mídia vai colocar aqui. Amém, mas eu creio que eu falei a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu creio que nós somos uma igreja que já temos o entendimento daquilo que Deus nos chamou. Amém? Então, queria orar por você, pela sua família, pelas suas finanças. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque sabemos que o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus da provisão. E muito mais que isso, o Senhor é o Deus que sabe o que precisa nos faltar e o que precisa abundar. Para nos colocar no seu caminho, para endireitar os nossos caminhos e as nossas veredas. Obrigada, Pai. Obrigada pelo sustento de cada dia, obrigada pelo trabalho de cada um, pelo dom que o Senhor deu a cada um aqui. Obrigada porque o Senhor tem sustentado cada família desta igreja, Deus. Obrigada porque o Senhor tem sustentado os projetos que essa igreja ajuda, mantém. Obrigada, Deus, porque nada tem faltado, porque o Senhor é a nossa provisão. Glórias te damos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Crianças, venham para cá. O que é isso aqui? Bem, estenda sua mão para cá. Vamos orar pelas crianças. Você que tem uma criança no ventre, põe a mão na sua barriga. Amém. Pai, eu te louvo e te agradeço por essas crianças que estão sendo geradas, Pai, no Espírito para o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, Pai, a tua graça sobre eles. Que a palavra seja semeada de tal forma que ela cresça como as palmeiras. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aos recados. Cadê, Ramile? Vou falar do batismo dia 14. Dia 14 nós teremos o batismo. Nós vamos enviar para vocês o local. Acho que já tem, né? O local. Mas a gente vai colocar direitinho. Quarta-feira agora nós temos mais uma aula sobre o batismo. Já tem o livretinho, o pessoal está lendo em casa. E a gente vai discutir a parte final desse livreto, para que a gente possa conversar e esclarecer qualquer dúvida que tenha. Amém? Pizza. Eba. Calabresa, mussarela, meia calabresa e meia mussarela. R$ 35,00, retirar no dia 7/12, das 9 às 12, aqui na igreja. E isso daí para que serve? Nós vamos arrecadar essa pizza para que as crianças, os jovens, adolescentes, possam ir para o acampamento com o menor custo possível para cada um deles. Então eu quero que você já saiba que a gente tem recebido, fora
a doação das pizzas, algumas pessoas já têm semeado na vida de alguns jovens para estarem indo, né? Na verdade, ele semeia no geral e a gente distribui para todo mundo para que pague menos. Hã? O que foi? Não é comigo, não? Ah. Então, a gente está fazendo isso para que as crianças, jovens e adolescentes possam ir para o acampamento sem ter um custo muito elevado. Acho que é R$320, mas esse valor vai cair bastante, porque a gente tem as pizzas que vão cobrir e a gente ainda tem 3 ofertas de 3 vagas que foram doadas para a gente. Então, vai sair quase nada para 4 dias de acampamento com 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, café da tarde e o jantar. Durante 4 dias nós vamos estar lá. E vai ter uma festa também, vai ser fantástico. Então, nós vamos estar lá ministrando, nós vamos estar lá com os jovens, para que a gente possa semear no coração deles. E o legal de tudo isso, nós fizemos o lançamento ontem, no Sejam 1 do acampamento, e o tema é a manifestação dos filhos. Então, nós fizemos, esse ano foi que sejamos um, né? Sejam um. Então, essa palavra de unificação e agora a manifestação. Uma vez que todos estão unidos, receberam a palavra, eles têm que sair para manifestar o poder de Deus através da vida de cada um. Amém? Então nós vamos estar lá ministrando e tudo mais. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós teremos a ceia da unidade. Uma vez por ano, o Conselho de Pastores se reúne para a ceia da unidade e nós vamos dar posse à nova diretoria que vai estar lá. Eu estou saindo como primeiro secretário, já não sou mais, e quem vai ocupar esse cargo por votação que teve é a pastora Berta. Então a pastora Berta vai ser a nova secretária do Conselho de Pastores. E isso é um avanço, porque normalmente não se tem mulher no Conselho de Pastores em cargos de diretoria. Ela é a pastora Shirley, da IA Church, que a gente teve ontem. Ela foi eleita 4ª vice-presidente. E a pastora Berta, primeira secretária. Então isso daí é bênção para a cidade de Ribeirão Preto, amém? E se nós pudermos estar todos lá para prestigiar esse momento histórico em Ribeirão Preto, nós vamos estar lá. Culto de gratidão, dia 15/12, domingo, nós vamos estar reunidos então, porque no dia 14 tem o batismo e no dia 15 nós vamos estar então fazendo o culto de agradecimento, onde nós vamos estar dando o diploma de batismo e tudo mais. E nós estaremos fazendo uma festa maravilhosa com todos aqui. Amém? Se quiser convidar um amigo, convide. Nosso ar-condicionado vai aguentar as pessoas. Amém? Tem cadeira lá dentro, então não se limite a convidar pessoas. Glória a Deus. Era isso? Perfeito. Gente, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de perdão. Então, feche seus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance sempre. Nós queremos, Pai, que essa palavra possa mover nossos corações, possam mover, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós e que nós possamos chegar no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro a palavra perdão significa remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, uma desculpa, um indulto, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, se você tem alguma obrigação comigo e eu te perdoo dessa obrigação, eu te libero desse compromisso, dessa obrigação comigo, então você fica livre para fazer qualquer coisa. Até para se endividar de novo, ou para se obrigar de novo. Mas a questão é que uma vez que nós sejamos livres eternamente. Amém? Na raiz do hebraico, essa palavra de perdão, ela vem como expiação. O Antigo Testamento inteiro fala sobre expiação. E expiação é purificação de crimes ou de faltas cometidas. Então, é um meio
para usar ou expiar-se penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compulsório de culpa. Tudo isso daí é uma expiação. E eles davam ofertas sobre essa expiação. Então, cada vez que alguém cometia uma falta, cometia um pecado, cometia uma transgressão, eles iam lá e faziam uma oferta de expiação para que fosse eliminada toda essa culpabilidade que existia sobre a pessoa. Então, o Antigo Testamento ele trata sobre essa forma. E no Antigo Testamento, o legal de tudo isso é que eles tinham uma data específica para o Yom Kippur, né? Então, nesse ano de 2024, caiu no dia 11 de outubro. Então, eles têm uma liturgia tudo sobre isso, né? E o Yom Kippur é o dia do perdão eterno, realizado uma vez a cada ano, sendo uma das datas mais importantes do Antigo Testamento. Então, Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano para os judeus. Aliás, é o dia que as pessoas estão mais próximas da sua espiritualidade, porque eles se preparam para esse dia. Levíticos, é o nosso primeiro texto, Levítico 16, 29, diz assim: também isto vos será por estatuto perpétuo. Perpétuo significa para sempre. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados. Sereis purificado perante ao Senhor. Então, Levítico é um livro de leis, é um livro de ordenanças, e ele diz exatamente isso. É o que o calendário aqui hebraico, judeu, é diferente do nosso. O nosso, cada ano, cai num dia. Eu acho que 2020 caiu no dia 11 de setembro, 20 de setembro, alguma coisa assim. Mas então, no nosso calendário, ele é bem diferente do... Ele pode cair em setembro ou outubro, mas para eles têm uma data específica para isso. Aqui eu quero ler para vocês um relato de um judeu. Ele diz assim, ó: durante quase 26 horas, vários minutos antes do pôr do sol, em 9 de Tisirei até cair a noite do dia 10 de Tisirei, afligimos nossas almas. Nós nos abstemos de comida e bebida, não lavamos nem untamos o nosso corpo, não usamos calças de couro e nos abstemos de relações conjugais. Em vez disso, o nosso tempo é passado em preces a Deus. Então, quando eu estava falando para você que o judeu se preparava para esse dia, era exatamente isso. Ele se preparava para poder entrar nesse dia e poder perdoar, ou pedir perdão, ou levar uma oferta de expiação para que os pecados dele fossem perdoados. Então, existia um acúmulo de um ano inteiro e ele levava ali para ser perdoado. Então, para o cristão, como é que funciona isso? Será que nós temos que esperar um ano inteiro para que a gente possa chegar ali e pedir perdão pelos nossos pecados? A pergunta é: se Jesus voltar antes de completar um ano, como é que ficam as nossas transgressões? Como é que fica a palavra torpe que você falou ontem à noite, ou hoje de manhã? Como é que fica os pensamentos impuros que vêm à mente e você às vezes executa ou às vezes só pensa? Como é que fica a sua briga com o teu irmão? Como é que fica a sua discussão, dissensão, discriminações? Se você cometeu hoje, um dia depois do Yom Kippur, e aí você vai esperar mais um ano sobre tudo isso, e se Jesus volta e te encontra dessa forma? Como é que nós vamos resolver essa situação? Então, essa preparação que o judeu tinha para esse dia, que era importantíssimo, eu quero mostrar para vocês como é que isso daqui vem para os nossos dias de hoje. Algo semelhante acontece para quem aceita Cristo como Senhor da sua vida. Quando a gente diz o Senhor da nossa vida, eu quero dizer como está lá em Lucas 6, no versículo 46, que ele fala assim, ó:
E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? De que adianta nós batermos no peito, falamos que somos cristãos, e não cumprimos o que a Bíblia nos diz para fazer? Se nós não perdoarmos, se nós não temos uma vida digna, se nós vivemos em enganação, se nós vivemos mentindo, se nós vivemos com pensamentos impuros e executando esses pensamentos, porque, na verdade, a gente tem que entender uma coisa: os pensamentos vêm. Ninguém é livre de pensar algo mal. Ninguém é livre. A questão é, você vai externar isso ou não? E é aí que o Espírito Santo entra com a execução do trabalho dele, é de te convencer de que aquilo que você está pensando não é bom. De que aquilo que você está pensando em fazer não é legal. E aí parece que você tem uma discussão com você mesmo. Nossa, eu estou com uma vontade de matar fulano de tal. Eu falo assim, não, você não pode, cara. Aí, se você não entende a parte espiritual disso, o Espírito Santo vai falar assim, ó, a polícia pode te pegar, você pode ser preso, você pode ir para a cadeia, você pode isso. Ele tenta te convencer pelos meios naturais, porque você ainda é carne. Então, a gente precisa entender de que quando a gente chama Senhor de Senhor, o que ele está querendo dizer aqui, Lucas está transcrevendo o que ele diz, é que nós chamamos Deus de Senhor, queremos Deus como Senhor da nossa vida, mas não fazemos exatamente o que ele pede. Sabe, existe um governo de Deus sobre a terra, amém? E nós fazemos parte dessa administração. Porém, o que eu quero dizer é que você é um verdadeiro administrador do governo dele. Nós não governamos nada, nós administramos. Porque o governo é do Senhor. Então, eu acho lindo algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem controle, a gente acha que tem. Então, eu vejo a cara do Will quando olha para a barriga da esposa e fala assim, meu, quando vem? Deus já tem planejado, é o governo dele. Cabe a nós, seres humanos, administrarmos as dores de parto, o hospital que vai, preparar a malinha, preparar as coisas, o berço em casa. Essa administração toda pertence a nós. Mas quem vai determinar a data, dia e horário de que vem, mesmo que seja um parto cesárea, é Deus que está no controle de tudo. A gestação é Deus que controlou todas as coisas. Então é Ele que sabe exatamente debaixo do governo dele que vai se executar. Então, essa execução cabe a nós e fazermos perfeita. Agora, se a gente chama Senhor de Senhor e não executamos o que ele pede, nós não estamos sendo os bons administradores e nem bons governantes das nossas vidas. Muito menos do que ele deseja para nós. Então, quem é Jesus para você de verdade? Quem é ele? Que quando se fala sobre a vinda de Jesus no Antigo Testamento, todas as referências vêm com uma palavra chamada Soter, ou seja, Salvador. Então, o Antigo Testamento inteiro era uma promessa de alguém que vinha para salvar, um Senhor que viria libertar o seu povo e salvar o seu povo para sempre. No entendimento humano, como é um governante assim? Que vem para libertar o seu povo. Rei, com poder militar, para resistir a todas as coisas que possam vir. Ou seja, eu olho para aquele governo, eu olho para aquele país, eu olho para aquele território, vejo que ele é tão forte, tão poderoso, que eu não quero intentar nada contra ele. Existem alguns países aqui assim, fica só ameaça, né? Mas não vai. Então, o homem pensava nisso. Vai vir um rei. O Antigo Testamento inteiro fala de um rei que viria para libertar o povo, tirá-lo do cativeiro. Mas, quando Jesus vem, por que ele não é aceito pelo seu povo naquela época? Porque quando ele vem, ele não vem com dinheiro, ele não vem com o poder de fogo, ele não vem com o poder de governante terreno, mas ele vem com uma sabedoria vinda do alto, de um governo que estava sendo implantado dentro da nossa terra. De um governo que iria estruturar
a maneira de como nós deveríamos levar a nossa vida. Isso já tinha sido feito com os 10 mandamentos, com o livro de Levíticos, onde eles davam ordenanças, onde eles tinham o talite, que tinha os seus nozinhos na barra do talite, mostrando que cada um daqueles nozinhos eram as suas ordenanças, né? E mais os 10 mandamentos, isso era o que regia. Agora, quando nós transferimos os 10 mandamentos não só para a nossa vida, mas para um Estado, para um governo, nós vemos que aquilo ali é uma Constituição. E essa Constituição teria que ser implantada a toda criatura. Ide por toda a terra e pregar o Evangelho a toda nação. As nações precisavam entender de que aquilo que ia ser pregado era um governo para ser aplicado em cada lugar. Um governo de quê? De salvação, um governo de libertação e um governo que iria administrar por leis espirituais a sua prosperidade. Física, financeira, espiritual, mental, corporal, tudo. A Bíblia fala sobre tudo. Então, as referências para Sóter, para Salvador do Antigo Testamento, era aquela coisa de vir uma pessoa com grande poder e nos tirar de tudo isso. Esse Sóter, esse Salvador, ele vai vir. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que ele virá com o seu exército nos libertar. Então não está errado deles falarem sobre isso. O que tinha era o entendimento errado de qual era a época que ele viria. Então, quando acontece isso, João 3,16 fala sobre esse Salvador. Ele vai lá e fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, a salvação. Uma vida onde você não vai morrer. Então, no Novo Testamento, quando a gente vai para essa palavra sobre Jesus, que tem o título de Kyrios, que quer dizer Senhor Todo-Poderoso, é uma das características desse poder que vai nos livrar dos nossos pecados e nos dar a salvação. Qual Kyrios, ou seja, qual é o poder que pode tirar o pecado do mundo? No Antigo Testamento, qual era esse poder? Era a imolação que você tinha do cordeiro que você criava com 1 ano, sem defeito, perfeito, e que você levava no sacrifício lá no templo para ser sacrificado pelas transgressões que você fazia. Eu estava conversando eu não lembro com quem, mas foi essa semana. Eu mandei um vídeo para a Raquel ama porquinho. Porquinho, sabe porquinho? Então eu mandei um vídeo para ela de um porquinho, onde a moça fazia massagem no porquinho, pegava lubrificante de pasta e passava no focinho do porquinho para não sujar, não ficar crespo. As patinhas, cortava a unha, cuidava desse porquinho, punha tutu no porquinho e tudo mais. E o final do vídeo era o porquinho assado. Aí eu queria mostrar para ela o quê? Você está vendo, filha? A gente cuida com tanto carinho de algumas coisas que às vezes, lá no Antigo Testamento, você tinha que sacrificar. E você ficava com dó, com pena. Você sentia no coração que não podia mais errar porque você estava entregando alguém que você cuidou durante 1 ano. É a mesma coisa você que tem um pet, um gato, um cachorro, um passarinho. Vou falar assim, olha, hoje, por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados, da sua mentira, você vai entregar o seu pet hoje como sacrifício. Sabe? É duro. Mas você entregaria ou você deixaria de pecar? A pergunta é essa. Né? Eu não estou querendo ser polêmico em falar que a gente vai fazer isso com o pet. Não. É uma exemplificação de tudo isso. Né? Mas a questão é, você entregaria o pet ou você pararia de pecar? Pararia de pecar. Por quê? Pelo amor que você tem ao seu pet. Esse é o amor que Deus tem por nós, de entregar, de sacrificar o seu filho pelo pecado que nós cometemos. E nessa hora, se nós pensarmos nisso, o sangue derramado, o sofrimento dele na cruz do Calvário,
só quem lê a Bíblia, só quem tem intimidade com Ele é que vai ter o sentimento de sofrimento de não querer pecar mais. Por isso a gente ensina tanto que é necessário ler a Bíblia. Por isso que a pastora coloca todo ano, faz 10 anos, que ela coloca a leitura bíblica anual para a gente. Por quê? Porque você precisa entender o que é o Evangelho. E não é só ler por ler, mas meditar dia e noite na palavra que você leu. Para você poder entender, se aproximar de Deus e saber que essa intimidade que você tem com Ele, que Ele te deixa um consolador, que Ele te deixa alguém, você não pode errar, porque você estaria sacrificando Jesus Cristo, aquele com quem você vai ter relacionamento, aquele com quem vai te avisar das ciladas do inimigo, daquele que vai te libertar, aquele que te adverte de todas as coisas para que você não erre. Então, Romanos 10:8 fala assim: mas que diz a palavra? Está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. A boca fala do que o coração está. Quando ele faz essa analogia, ele está dizendo o seguinte: você só vai confessar de verdade a Jesus como seu único suficiente Salvador quando você tiver ele inteiro no teu coração. Só dessa forma você vai confessá-lo para a justiça e para a sua salvação. Mas ele precisa estar amalgamado no seu coração. Ele precisa estar incrustado no teu coração. Ele precisa estar apegado de tal forma no teu coração a ponto de que espontaneamente você confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma oração sem o sentimento desse são palavras lançadas ao vento. Então, nesse momento não entra emoção, não entra paixão, não entra nada, mas entra o entendimento de quem é Cristo e o que Ele fez por você para confessá-lo como Salvador. E aí nós entendemos verdadeiramente quem Cristo é. Isso também é confirmado em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Espera aí. Eu não preciso mais de uma data específica para me livrar dos meus pecados? Mas ele não veio para cumprir tudo? Ele não veio para cumprir toda a lei? E ele era a própria lei que se entregou por nós para dizer: olha, aquele Antigo Testamento ou aquela antiga aliança que eu tinha, eles precisavam de um ano inteiro, porque eu reescrevia. E aí um dia eu vou pregar isso para vocês. Era a vida, antes do Yom Kippur, uma semana antes, era escrita toda a sua vida diante do Senhor, os seus pecados confessados e tudo mais, e ali eles se preparavam para esse dia, entregavam as suas coisas ao Senhor e se libertavam de todo pecado. Mas aí vem lá em João e diz assim: olha, mas se a gente confessar os nossos pecados para Deus, para quem que era entregue as ofertas? Para o sacerdote entregava para Deus. Aí ele pega e já corta o caminho e fala assim: se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Qual é a promessa? De que pelo sangue dele, todo pecado seria remido. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Com o derramamento do Cordeiro, que era puro, limpo, único, que Deus entregou para o seu Filho, entregou o seu Filho por causa dos nossos pecados, a salvação estava garantida. Então João está falando assim: olha, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade, não é de algumas. Então, o hábito
de nós estarmos pedindo perdão pelos erros que a gente comete, assim que Deus, o Espírito Santo nos convence, é exatamente o que João estava falando. E é exatamente o que a gente precisa fazer. Para quê? Para que não estejamos longe do Senhor. Porque Ele pode vir a qualquer momento. A Bíblia fala que Ele vai vir como se fosse um ladrão no meio da noite. Inesperado. E nós temos que estar atentos para tudo que acontece ao nosso redor. Tanto no físico como no espiritual. Então, quando nós fazemos isso, sem ter uma data específica, sem um momento específico das nossas vidas, mas isso pode ser no semáforo, no seu quarto fechado, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, assim que você comete o erro, você pode chegar para Deus e falar assim: Deus, eu pisei na bola. Por quê? Sabe quem vai te convencer que você pisou na bola? O Espírito Santo de Deus. É Ele. Mais ninguém. Se um de nós for mostrar o erro para você, a gente pode ser até uma pessoa que vai te orientar pelo erro que você está cometendo. Mas quem vai te convencer do erro que você está cometendo é o próprio Jesus. Através do seu Espírito Santo. Então, você pode errar de monte. E eu posso falar de vocês de monte. Posso orientar vocês de monte. Mas se não tiver o Espírito Santo te convencendo, sabe o que você vai fazer? Ah, o pastor só me perturba. Ah, não posso fazer nada? Nossa, o crente só come. Olha aí, come. Você sabia que festa em buffet para crente é mais caro, mesmo que não tem bebida alcoólica? 10% mais caro. Falou que é crente, 10% mais caro. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, que nós precisamos entender de que essa oferta foi dada por nós através de Jesus. E nós não temos um tempo específico para isso. A qualquer momento nós podemos chegar para Deus e dizer: Pai, eu errei. Tem dúvida se errou? Aí tem a liderança espiritual, onde você frequenta. Olha, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo. O que a senhora entende disso? Ela vai falar: vamos orar. E Deus vai falar. Existem coisas que a gente já sabe que é errado. Né? A gente sempre fala aqui: ora para mim para eu não casar grávida. Não, isso é uma postura que você tem que ter. Vou orar para você ter consciência de que é errado fazer o acasalamento antes do casório. Não pode. Acasalar antes de casar. Não pode. Não pode. Não pode. Você corre o risco, sabe por quê? Porque o milagre da vida já foi determinado por Deus lá no Éden. Quando ele falou, cresça e multiplicai, ele já lançou a bênção sobre você. Você já tem essa bênção sobre você. Crescer e multiplicar já está sobre a sua vida. O que você precisa entender é que no governo dele tem um tempo para isso. E você precisa cumprir esse tempo. Simples. Então, existem coisas que são muito mais posicionamentos nossos do que oração. Agora, tem coisa que é oração mesmo. Lembra que nós falamos, acho que uns 2 cultos atrás, tem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Só com oração e jejum. Então não adianta a gente fazer de outra forma, porque são esses assim. Isso foi Jesus falando para os seus discípulos. Então, nós precisamos ter esse convencimento de que nós estamos errando e que nós podemos chegar ao Senhor a qualquer momento, pedir perdão e estar livre. Não tendo condenação do inimigo sobre aquele pecado que a gente tem. Ah, mas o pecado foi muito grande. O sangue de Jesus é muito maior do que isso. Ah, mas o erro é irreparável. Espiritualmente, o sangue de Jesus é muito mais do que isso. Pode ser que algumas coisas que você cometeu tenham consequências humanas, consequências na terra, que você vai ter que arcar com elas ou não. Pode ser que venha a condenação do Alexandre sobre a sua vida. Mas pode ser que não, que você se livre dessa. Então, a questão de tudo é que a tua salvação é espiritual.
As condenações naturais, você pode ou não arcar com elas. Agora, Deus é um Deus poderoso que pode abreviar qualquer condenação humana sobre a sua vida. Qualquer maldição que possa vir sobre a sua vida. Qualquer trabalho que tenha sido imputado sobre a sua vida. Espiritualmente, não tem poder. Porque o nosso Jesus já entregou um sangue muito mais poderoso do que qualquer trabalho com champanhe francês e peru importado. Não tem. Porque quando o nome de Jesus é decretado, os demônios saem. Amém? Você crê nisso? Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Mas para estar em Cristo Jesus, eu não posso dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele faz. É condicional. Condicional. Você faz um serviço, você é pago por esse serviço. Ninguém te dá dinheiro de graça, dá? Seria bom, né? Ou fui com a tua cara, vou te dar um dinheiro. Amém? Então, quando a gente divide o Antigo Testamento com o Novo Testamento, lá no Antigo Testamento nós temos o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Aqui nós temos um novo nascimento. Novo nascimento é toda vez que a gente nasce de novo, ou pede perdão por um pecado que a gente está fazendo, a gente está revivendo outra vez. Porque se o pecado nos leva à morte, toda vez que eu confesso um pecado meu, eu estou ressurgindo das cinzas. Amém? Você entende isso? Toda vez que eu confesso um pecado meu para Deus, eu estou nascendo de novo e impedindo que o inimigo venha sobre a minha vida. No Antigo Testamento, nós tínhamos o toque da trombeta. O toque da trombeta era o quê? Anunciava o quê? O pecado, o ajuntamento. O toque da trombeta, lá na frente, vai falar sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Ouviu a trombeta, meu amigo? Se prepara, que ele está chegando. No Novo Testamento, nós temos o convencimento do Espírito Santo, que é a trombeta que está dentro de nós. Ele que está nos chamando para o arrependimento. É ele que está ali, ó, falando. Enquanto João Batista, no tempo de Jesus, estava ali falando sobre o batismo do arrependimento, hoje ele nos deixa o Consolador, que nos convence do pecado. No Antigo Testamento, o dia do perdão com oferta do sacrifício, nós temos o perdão concedido por Cristo Jesus, que se sacrificou por cada um de nós. Olha só, então, ele não deixou de cumprir nenhuma das leis. O que ele fez foi o seguinte: ele se tornou a própria lei e nele é a lei que se cumpre. E é através dessa lei é que nós somos salvos. Porque se nós dependemos de seguir o Antigo Testamento ao pé da letra, ninguém está salvo. E Jesus falou isso para a gente, olha, pela lei você vai ser condenado, pela graça você pode ser salvo. Porque existe uma misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quem já leu uma revista chamada Isto É? E tem uma outra chamada Super Interessante. Nessas duas, em épocas diferentes, saiu uma reportagem de um brasileiro que ele começou a viver como uma pessoa lá do Antigo Testamento na época de Jesus. Então ele não usava tecido sintético, só algodão, ele não cortava o cabelo. Cara, ele não conseguiu ficar durante 2 meses na rua. Não conseguiu viver durante 2 meses, daquela forma que era lá. Né? O mundo foi transformado de tal forma de que o acesso que nós temos ao Senhor Jesus é aqui, ó. Nós não precisamos sair daqui para ir para um tabernáculo, para ir para um santuário, para ir para qualquer lugar, para poder cobrir as nossas dívidas. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde nós fazemos o nosso sacrifício mesmo, levando os nossos pecados. O sacrifício já é esse, você confessar o seu pecado. Sabe por quê que eu acho que isso daí é um sacrifício para todo mundo? Porque ninguém confessa que peca. Está todo mundo certo. Você faz a mesma coisa que o teu amigo faz. Você julga ele errado, mas para você existem indulgências. Você é complacente com você.
bonzinho demais. Então, nós precisamos ter uma balança justa, que é o que Cristo pede para a gente. Se ele está fazendo isso, está errado, se eu fizer também é errado, independente das circunstâncias. E aí você pode, um monte de gente falar aí sobre ponto de vista, porque isso, porque aquilo, entrar na contramão é errado. E o que você tiver justificando por ter entrado numa contramão, não deixa de estar errado. Você pode justificar, mas não deixa de estar errado. Então nós temos que entender isso. E com as nossas discórdias, com os nossos irmãos, como fazemos? Mateus 5:23. Portanto, se tiveres apresentado a tua oferta no altar, e aí te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-se primeiro com o teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Ele não está falando nem do seu pecado ou do seu erro. Se você souber que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com ele. Somente com essas duas etapas, que é confessar os nossos erros e perdoar os erros dos nossos irmãos, é que nós vamos ter essa salvação dentro de cada um de nós, né? E é óbvio que ao passarmos aflições por causa dessa natureza humana, né, que quer justificar as nossas próprias ações com as nossas próprias mãos, mas a vida diz que a gente tem que ter bom ânimo, pois fazendo isso, Jesus venceu o mundo e ele dá exemplo para que a gente possa vencer também. Então, é nessa palavra de perdão, dessa consciência de hoje, que eu quero celebrar a ceia com vocês. De entendermos de que nós precisamos confessar os nossos pecados para que ele possa estar verdadeiramente em nós. E de que nós não abrimos a nossa boca e dizemos Senhor, Senhor e fazemos outra coisa, porque o governo é dele. Nós só administramos e executamos no papel que ele deu para cada um. Uns são administradores, outros são prefeitos, outros são governadores, outros são apresentadores da questão do que ele implantou. Cada um na sua função. Imagina se todo mundo tivesse uma função só. Imagina se essa igreja fosse uma igreja só de missionário. Ia estar cheia e vazia, cheia e vazia, cheia e vazia. Porque não tinha ninguém para apacentar, ninguém para instruir e ninguém para enviar. Só tinha gente que ia recolher. Cheio de missionário, evangelista. Cheio de evangelista, trazendo gente aqui para dentro. Ia ser cada dia rostinho diferente. Por isso 5 ministérios. Para que a gente possa chegar à estatura do varão perfeito. Cada um na sua função. Cada um no seu governo. Cada um executando aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém?